eu já estou ficando com... Confira os destaques do Jornal Banqueta de hoje. Promotoria de Justiça explica projeto de lei que regulariza a doação de terrenos públicos. Expectativa para o clássico acende ainda mais a paixão dos torcedores pelos times de coração. Corrida para chegar em forma no verão aumenta a procura em academias. Prefeito Cassinho Magnani recebe homenagem com o prêmio Hugo Werneck de Sustentabilidade. Veja agora, no Jornal Banqueta. Em dia de clássico e cercado de expectativas, torcedores abrem as portas das casas e mostram a paixão pelos times mineiros, Cruzeiro e Atlético. Este lugar, posso afirmar, aqui é galo. E o responsável por tudo isso é novalimense e desde criança é apaixonado pelo Atlético Mineiro. Na entrada da casa, o amor pelo time já é evidente. Na coleção, 56 camisas, recortes de jornais e revistas, além de objetos como canecas, copos, roupas e detalhes do Clube do Coração. E falando de futebol, o torcedor já até perdeu a conta das partidas que acompanhou do Atlético. Já fui muitos jogos do Galo, já até perdi a conta de quantos jogos foi. Eu acho que já foi mais de 300 jogos que eu já fui ver o Galo. Eu gostaria de dar destaque aos jogos mais emocionantes da minha vida, que foram os jogos da Libertadores do ano passado. Porque o Galo jogava fora, eu ia no jogo, fui na Argentina ver o Galo, um jogo muito emocionante, que o Galo ganhou de 5-3 e foi um dos melhores jogos da minha vida. Depois que o Galo ganhou a Libertadores, eu fui para Marrocos, só que dando destaque que eu fui em 4 continentes para chegar até lá. Foi muito sacrifício para me chegar lá, mas foi bom ver o Galo lá. Sempre levando camisa do Atlético para o pessoal, tipo como se fosse um embaixador do Galo, e fazendo um atleticano, mais um atleticano a torcer pro Galo. Tenho alguns amigos, sejam da China, Índia, que viraram atleticano por minha causa. E agora eu pergunto, Macanak, você acredita? Eu acredito no meu Galo forte vingador. Hoje o resultado vai ser 3-0 no Independência, para não precisar do resultado do Mineirão. É um jogo complicado contra o nosso maior rival, mas acredito que vai ser vitória do Atlético Mineiro. Faço um apelo às torcidas para que esteja paz nos estádios, porque clássico mineiro é clássico de paz. Mostrar para o Brasil que somos capazes. Um brinde ao Galo. Se depender dos torcedores, a disputa é acirrada. Aqui, o espaço é de um torcedor louco pelo Cruzeiro. A paixão pelo Cruzeiro começou desde pequeno. Minha família toda tem cruzeirense e vilanovense, então essa paixão vem desde criança. E uma situação inusitada foi quando o Luizinho, nosso grande zagueiro, voltou de Portugal aqui para Nova Lima, veio jogar no Cruzeiro novamente. E isso fomentou muito a minha vontade, minha paixão pelo Cruzeiro. E acompanhando ele desde pequeno, então, assim, nos estádios, nos jogos, aqui na cidade. E desde então, uma história vitoriosa com o meu time querido. Um quarto onde o azul e branco reinam. Bandeiras, camisas, copos, o mascote do time e até uma geladeira. Mas o torcedor garante que um deles é o amuleto da sorte. A mais especial é essa aqui. Com ela eu conquistei meu primeiro título do Cruzeiro no Mineirão, presente, vendo meu time ser campeão. Leonardo não perde uma partida. Inclusive já tem garantido um espaço VIP em frente ao Mineirão, chamado Esquininha Nova Lima. O Esquininha Nova Lima surgiu na reinauguração do nosso novo Mineirão. Como foi totalmente mudado, a gente não tinha mais nosso ponto de encontro para poder ficar ao lado do estádio. Então, o ponto mais próximo da onde é a entrada da nossa torcida para o Mineirão foi onde foi fundada a Esquininha Nova Lima, onde hoje é referência, todos os torcedores de Nova Lima se encontram lá, fazemos churrascos antes das partidas, chegamos muito cedo, cada um leva um tiragosto, uma bebida, e a gente faz essa confraternização lá até na hora dos jogos. E isso a gente faz com que a torcida seja mais alegre, o pessoal mais engajado em prol da nossa vitória. E o Cruzeiro vive uma ótima fase no futebol. E aí, Leonardo, qual a expectativa para o jogo de hoje? A expectativa é a melhor possível. Nosso time está bem treinado, os jogadores super motivados, nossa torcida empolgada. Vamos lá, é campeão! Agora não esqueça, galera, paz dentro e fora dos estádios. Vamos torcer com a segurança. Aqui
quinta-feira vai ser de tempo parcialmente nublado pela manhã em Nova Lima, mas com pancadas de chuvas a partir da tarde. Temperatura máxima em torno de 26 graus e a madrugada com temperatura mínima de 18 graus. É uma frente fria que está chegando a Minas Gerais e vai deixar o tempo nublado, chuvoso na sexta-feira. A seguir, Nova Lima recebe prêmio de relevância nacional por iniciativas tomadas para proteção ao meio ambiente. Eu sou alemão, dono do restaurante Cheiro de Mato, estou na TV Banqueta. TV Banqueta, o canal do povo. Já pensou em apoiar um grande projeto? Agora as empresas em Nova Lima têm a oportunidade de aliar a sua marca a um canal de TV com conteúdo diversificado para atender às expectativas do público nova-limense. A TV Banqueta traz essa proposta pautada na imparcialidade com responsabilidade social. Apoie essa ideia. Ligue 31 3694 2926 e saiba como participar. TV Banqueta, o canal do povo. Eu sou Enilde, trabalhei muitos anos no Colégio Estadual e também estou na TV Banqueta. TV Banqueta, o canal do povo. Com a proximidade do verão, muitas pessoas começam a realizar atividades físicas para conquistar um belo corpo. Mas a falta de acompanhamento dessas atividades podem causar prejuízos à saúde. Férias, festas de fim de ano, carnaval. Esses são alguns dos motivos que levam muitos a sonharem com um corpo definido e correrem atrás da realização desse sonho, dentro das academias. Nós temos um aumento aproximadamente de 30% de procura na academia. As pessoas procuram devido à proximidade do verão, né? A proximidade do carnaval, né? As pessoas procuram mais academia, sim. Segundo a educadora física Daniele Nunes, a busca por um corpo definido pode trazer prejuízos à saúde, se não for realizada de forma responsável. Se elas não procurarem um profissional que a acompanhe, mais um acompanhamento nutricional, né? E ela ter a noção de que pelo menos 3 meses ela deve ter a paciência de fazer um bom programa para que consiga um corpo melhor, um corpo ideal. Ela precisa de ter um pouco de paciência. Muitas não têm orientação, não procuram orientação, né? Então fazem exercícios errados, que muitas vezes vão prejudicar a saúde e não melhorar a saúde, né? Às vezes um exagero, porque tudo com exagero também não é bom. E principalmente com pessoas que não são formadas, que a gente vê isso, né, acontecer. Também busca de anabolizantes, que são horríveis, né? Que vão causar várias sequelas, várias consequências na pessoa. Então, isso tudo pode levar a problemas sérios. E qual a forma de fazer isso correto? Bom, a forma é a pessoa ter a paciência de saber que ela tem que ter um bom programa e ela precisa de um tempo para ganhar esse corpo, né? Então, ela vai ser orientada com exercícios adequados para o seu corpo, né? Antes ela vai fazer uma avaliação, que é muito importante ela fazer essa avaliação, e o professor vai adequar esse programa a ela. Ela vai ter que ter a paciência, como eu disse, de pelo menos uns 3 meses para ela ver algum resultado e adequar também a sua alimentação. Então, ela juntando atividade física mais uma alimentação adequada, com certeza ela chega onde ela quer. Júlia Beatriz Gama e Pompeia Lucas da Mata não se preocupam somente com um corpo bonito, mas principalmente com a saúde. Foi questão de saúde mesmo, né? Bem-estar, para mim não engordar nem nada. A senhora Pompeia, ela faz musculação há 3 anos, né? O que fez a senhora procurar a academia? Porque foi a obrigação médica até. Uma queda que me lesou o joelho
eu tive que vir fazer para recuperar. E estou recuperada. O prefeito Cassinho Manhani recebeu ontem o prêmio Hugo Werneck de Sustentabilidade. A premiação é uma iniciativa do Grupo Ecológico e tem repercussão nacional. Nova Lima foi premiada na categoria Destaque Municipal, por ser considerada cidade modelo ambiental em função das políticas públicas locais em defesa do meio ambiente. É um prêmio que tem uma repercussão a nível nacional, tanto é que muitas entidades, instituições receberam prêmios a nível nacional, e a cidade de Nova Lima sendo reconhecida, né, como o melhor exemplo municipal, é muito importante, né, que nos conferiu uma responsabilidade ambiental muito grande, né, um destaque mesmo, foi um destaque municipal na área ambiental, né. Então isso é muito positivo para nós, que temos 62% do nosso território preservado, temos uma riqueza, uma biodiversidade tão grande, uma riqueza ambiental tão grande, é muito importante que nós estejamos sendo reconhecidos nessa preservação. O prefeito Cassinho Manhani fala da importância de receber a premiação. O prêmio ele veio muito em função das iniciativas que nós tomamos nesse governo, né? Já no início do governo nós decretamos 4 monumentos naturais muito importantes que estavam sendo ameaçados de degradação, né? Ou por atividade minerária ou pela expansão imobiliária, que é a Serra da Calçada, a Serra do Souza, né? Os 2 morros aqui tão importantes, né? O Morro do Pires e o Morro do Elefante. E agora, através da Câmara, né, tivemos também ali Matozinhos, né? A banqueta de Matozinhos, todo aquele complexo de Matozinhos também, como um monumento natural. Tomamos agora algumas medidas, o projeto dos corredores ecológicos, que nós também fizemos agora e já encaminhamos à Câmara, é muito importante. Aliás, Nova Lima é a única cidade da região metropolitana do Brasil que cria corredor ecológico, isso é muito importante. As soluções que nós já estamos dando ao lixão do Galo, né? Esse passivo ambiental terrível, né? Que nós já estamos aí já com a Fundação Corsex já terminando o projeto para que nós possamos dar a solução definitiva. Então, acho que todas essas medidas, né, também um cuidado que nós estamos tendo com a verticalização, de ordenar a verticalização na região do Vila da Serra, naquela região, tudo isso acho que levou a esse reconhecimento, né, que nos orgulha muito ao município de Nova Lima. A seguir, promotora de justiça explica projeto de lei que regulariza a doação de terrenos públicos. Sou Marli Garzon, estou na TV Banqueta. TV Banqueta, o canal do povo. Já pensou em apoiar um grande projeto? Agora as empresas em Nova Lima têm a oportunidade de aliar a sua marca a um canal de TV com conteúdo diversificado para atender às expectativas do público nova-limense. A TV Banqueta traz essa proposta pautada na imparcialidade com responsabilidade social. Apoie essa ideia. Ligue 31 3694 2926 e saiba como participar. TV Banqueta, o canal do povo. Aí pessoal, meu nome é Adilson, mais conhecido como Taioba, e estou na TV Banqueta. TV Banqueta, o canal do povo. O prefeito Cassinho Manhani, para cumprir um termo de ajustamento de conduta celebrado entre a Prefeitura de Nova Lima e o Ministério Público, encaminhou um projeto de lei à Câmara de Vereadores com o objetivo de regularizar a doação de bens aos contemplados com a permissão de uso de imóvel público. Antes de votar o projeto de lei, os vereadores decidiram marcar uma reunião com os empresários e Ministério Público para que a Casa pudesse conhecer melhor o projeto.
A atitude da Câmara foi no sentido de estar ouvindo não só a promotora pública, ouvimos também o prefeito municipal e, de último, fizemos uma reunião com a maioria das empresas envolvidas no processo, onde tivemos a oportunidade de perceber que existia ali brechas para proposições futuras, e aí a gente preferiu não votar o projeto hoje e solicitar uma audiência com a promotora pública do município de Nova Lima. Eu penso que o prefeito está tentando resolver um problema que já vem de mais tempo. Ele precisa de regulamentar, uma vez que tem um TAC, um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, e ele precisa de fazer essa regulamentação. Desse ponto de vista, eu acredito que o prefeito está certíssimo. Ele está mandando a mensagem dele para a Câmara, para que a Câmara possa aprovar ou não e que dê o parecer dela com relação a esse projeto. O que a gente fez aqui, eu acho que foi o mais acertado. Teve uma ampla discussão e dessa discussão a gente percebeu que ainda temos que conversar muito mais ainda. Nesta quarta-feira, a promotora Ivana Andrade convidou os vereadores, os empresários e a imprensa local para sanar as dúvidas sobre o projeto de lei, mas os vereadores e os empresários não compareceram à reunião. Doutora Ivana, qual foi o motivo da reunião? Eu convidei os vereadores, os empresários e a imprensa hoje pelo motivo de que ontem à noite, no plenário da Câmara, os vereadores chegaram a essa conclusão de que deveriam se reunir com o Ministério Público para esclarecer dúvidas a respeito do projeto de lei que foi à Câmara, enviado pelo senhor prefeito municipal, para regularizar a situação de alguns permissionários de terrenos públicos, concretizando a doação com encargos e o pagamento de 40% do valor dos terrenos. Os vereadores e os empresários têm algumas dúvidas a respeito do processo, manifestaram isso em plenário, então, de imediato, eu quis solucionar a questão, esclarecer todas as dúvidas e convidei todos a comparecer ao Ministério Público hoje, a partir das 18 horas, para que todos pudessem me perguntar com toda a liberdade como foi o processo de remessa desse projeto de lei à Câmara. E ninguém compareceu? Então, fui surpreendida, né? Nenhum dos vereadores compareceu, muito embora tenham manifestado essa intenção na reunião ontem em plenário. Parece que mudaram de ideia, não compareceram, os empresários também não compareceram. Então, nós vamos esclarecer agora a população novalimense, através do seu telejornal, sobre as dúvidas que foram levantadas ontem e sobre o processo, como ocorreu a seleção dos imóveis para doação. Certo. O projeto visa a 40% do imóvel para o empresário pagar em 24 vezes. A dúvida é, por que foram selecionados os 16 imóveis? Fred, eu tenho que te dar um histórico de como isso se processou. Num primeiro momento, há alguns anos atrás, nós detectamos doações de terrenos que já tinham passado, então, pela Câmara, através de lei, algumas doações que a gente entendia que não estavam adequadas, não foram feitas através de licitação e nem havia um interesse público expressamente justificado para aquelas doações ocorrerem para exercício de atividade econômica de determinadas empresas. Naquela época, houve um trabalho conjunto entre a Promotoria do Patrimônio Público de Nova Lima, que é representada por mim, e o Grupo Especial de Promotores do Patrimônio Público do Ministério Público de Minas Gerais, são mais 3 promotores, e, à época, nós consideramos as doações ilegais da forma como tinham sido feitas e concluímos que elas só poderiam ser regularizadas se houvesse realmente um encargo efetivo às empresas, que não apenas gerar emprego, não apenas gerar imposto, que isso já é decorrente naturalmente da atividade do empresário, que tivesse um encargo verdadeiro, real para o município. E chegamos, depois de muitos estudos, chegamos nesse patamar de 40% do valor de mercado do terreno. Na época, algumas doações foram regularizadas dessa forma, e passou-se, então, a investigar as permissões de uso. O que é uma permissão de uso de terreno público? É uma licença concedida pelo poder público, diretamente pelo prefeito, sem necessidade de consultar a Câmara, para que,
por um determinado período de tempo, alguém utilize aquele terreno e depois devolva ao município. Como que a gente dá um exemplo muito simples disso? Existe uma obra na estrada, na rodovia MG30, e o município tem um terreno ali na beira da estrada. E a empreiteira que está realizando as obras na estrada precisa guardar suas máquinas. Então, o município faz uma permissão de uso daquele terreno durante as obras da estrada para aquela empresa guardar seu maquinário, fazer seu campo de obras ali. Depois que termina as obras da estrada, a empresa vai embora. Isso é uma permissão de uso. É um instituto de direito administrativo de caráter precário, temporário. Ele não se serve a regularizar atividades que se perpetuam no tempo, que vão se prolongar ad infinitum. E o que aconteceu em Nova Lima? Nós detectamos inúmeras, centenas de permissões de uso do patrimônio municipal, dos terrenos que não pertencem nem ao Ministério Público, nem a você, nem ao prefeito, e sim a todos os novalimenses, cedidos a empresas, algumas de grande porte, outras de porte menor, para que elas ali instalassem suas fábricas, seus comércios de forma definitiva, sem passar pela Câmara, sem aprovação, sem licitação, sem pagamento por esses terrenos. E Nova Lima é uma cidade cujo valor imobiliário é enorme. Não são terrenos baratos, que se abriu mão exclusivamente em função de um lucro do empresário. Então, nós detectamos que isso estava completamente fora do regime jurídico aceitável. E começamos a trabalhar para retroceder esse processo. Em 2013, se não me engano, o prefeito Cássio Magnani firmou um termo de ajustamento comigo e com o GEP, né, o Ministério Público representado por 4 promotores, de que ele regularizaria a situação das permissões de terrenos públicos já vindas do passado, até de outras administrações. O prefeito imediatamente suspendeu a concessão de novas, suspendeu a concessão de novas permissões de uso, suspendeu eventuais aprovações de projeto naqueles em que ainda não haviam começado a se instalar empresas, e começamos a trabalhar na questão daqueles que já haviam começado obras ou que já exerciam plenamente sua atividade comercial ou industrial no município. Bom, que fique claro que, para o Ministério Público, a regularização seria simplesmente um decreto do prefeito revogando a permissão de uso, o imóvel é imediatamente retomado pelo município de Nova Lima e o empresário, de acordo com o decreto que ele tem e com o contrato que ele assinou com o município, não tem direito à indenização das benfeitorias. Bom, essa é uma posição rígida do Ministério Público. A partir daí, o prefeito começou a negociar conosco formas de resolver a situação desses empresários que já estavam em pleno funcionamento, e alguns gerando muitos empregos, e alguns gerando muita renda para o município na forma de impostos. E chegamos, então, a uma lista dos terrenos passíveis de regularização. O que seria essa regularização? Para não ter que licitar os terrenos e de repente, vir uma outra empresa e tomar um terreno onde já funciona uma empresa que está estabelecida ali. Seria, novamente, a doação do terreno aprovada pela Câmara, com o mesmo encargo real, no mínimo, que foi concedido àquelas outras empresas há 2 ou 3 anos atrás. Não poderia ser menos que os 40%, que foi um estudo longo e baseado em cálculos que a gente fez na época. Não poderia ser menos que isso o encargo. E mais também não seria uma questão de justiça, de equidade. A partir daí, definiu-se que aqueles empresários seriam beneficiados com a doação, pagando 40% do valor do terreno. E, então, partimos para a avaliação dos terrenos. A avaliação foi conduzida completamente, como todo esse processo foi acompanhado por mim desde o início,
eu e o prefeito Cássio Manhani sempre juntos, chegando às melhores conclusões para atender o interesse público e o interesse também dos empresários que estão envolvidos com o risco de perderem seus terrenos. O perito foi escolhido por mim, dentre os peritos que prestam serviço para a comarca de Nova Lima, que prestam serviço às juízas das varas cíveis de Nova Lima. Ele avaliou os terrenos, a avaliação foi entregue a mim, não ao município. E apenas no final do processo, na hora de definir realmente quais as empresas seriam beneficiadas, é que eu entreguei os laudos ao prefeito, então o valor já estava estipulado e os 40% já tínhamos definido desde o início. Falou-se, então, muito em prazo. O prefeito, sensibilizado com a situação de alguns empresários de pequeno porte, relatou para nós que talvez não fosse possível que eles conseguissem adquirir o terreno em 6 parcelas, que era o máximo com que eu estava concordando. E, no final, chegamos a 24 parcelas sem juros, sem correção monetária, que é extremamente benéfico a qualquer um desses empresários. E não há possibilidade de se prolongar esse prazo, né? Já é um prazo. Os da doação que ocorreram há 3 anos atrás pagaram em 12 meses. Então, o processo foi todo conduzido com muita lisura, com muita seriedade da parte do prefeito municipal, da procuradoria jurídica dele e da minha parte, de forma idônea. Não foi levado a público, porque não era o caso de se consultar os empresários a respeito. Os empresários não têm um título, um documento, um direito a esse terreno que lhes dê poder de negociação. Então, nós fizemos o que poderia ser de melhor feito para eles dentro da lei. Não poderia ser feito mais do que isso, em hipótese alguma, né? Então, a gente não entendeu que não era o caso de negociar. A gente tinha que achar critérios objetivos que atendessem a todos os empresários. A gente não poderia negociar um prazo maior para um prazo menor para o outro, ou um desconto nos 40%, isso não pode existir. Então, essas são algumas dúvidas que os vereadores levantaram ontem em plenário e que a gente está tentando responder aqui, hoje, para toda a população. Sobre pessoas que tiveram a permissão de uso e não levantaram nenhuma edificação, o prefeito já cassou, já revogou a sessão? Assim, juntamente, na mesma reunião em que foi definido finalmente valores, terrenos a serem doados, ficou definido o que queria para o projeto de lei, foi entregue pelo prefeito ao Ministério Público um decreto revogando vários outros decretos daqueles terrenos ainda desocupados. Então, da parte do prefeito, está bastante adiantado o cumprimento do TAC dele com o Ministério Público e o GEP, né, comigo e com o GEP, feito no ano passado, porque ele vem cumprindo realmente todas as expectativas do Ministério Público. Revogou o que ele podia revogar, retomando muito terreno que foi distribuído de forma em que não havia interesse público. Então, ele está retomando, sim, os terrenos, e os empresários que estão exercendo atividade estão sendo beneficiados com esse projeto de lei que o prefeito enviou à Câmara. Infelizmente, caso não aceitem o encargo dos 40% no prazo estipulado, não terão do que se valer perante a Justiça, perante o Ministério Público, porque eles terão que ser revogados caso a Câmara não aprove a lei, o que eles têm toda a liberdade de fazer, ou caso, aprovada a lei, um empresário não queira que se proceda daquela forma, ele vai ter que devolver o terreno. Isso já está acertado entre o Ministério Público e município, que promoverá a revogação primeiro, de forma que ele não terá nenhum título, promoverá a ordem de desocupação, e, no caso de recusa em desocupar, nós entraremos com a medida cautelar no judiciário para obter a desocupação imediata e reintegração do imóvel ao patrimônio público. Doutora Ivana, a Câmara de Vereadores tem prazo para votar esse projeto? O que chegou ao meu conhecimento é que o prefeito enviou o projeto com pedido de urgência, ou seja, dispensa dos pareceres, dispensa dos interstícios, e ele assim o fez porque ele tem um prazo a cumprir
com o Ministério Público para solução de todos esses problemas referentes a permissões de uso. Esse prazo se esgota agora em dezembro. Então, eu acredito que ele tenha mandado o projeto de lei com pedido de urgência e cabe à Câmara acatar ou não esse pedido de urgência. Né? Se eles aceitarem o pedido de urgência, entenderem que as explicações que eu também estou dando agora são satisfatórias, eles podem aprovar de imediato o projeto, bem como podem rejeitá-lo de plano, como podem também entender que não é caso de urgência e decidir que tramite em todas as comissões, pareceres, aí eu não sei em quanto tempo teriam uma decisão final a respeito dessa lei. Mas eles têm todas as prerrogativas conferidas a eles como legisladores e um poder soberano de analisarem isso da forma como eles acharem necessário. Emendas poderão serem feitas? Sim, sim. Todo o processo legislativo é garantido a eles dentro do regimento, da forma normal, como qualquer outro projeto de lei. Eles podem fazer emendas, sim. Então, promotora, se o projeto não for aprovado, os empresários, mesmo aqueles que concordam com o que está no projeto, correm risco de perder o terreno? Sim, Fred. Eu repito, os empresários não têm, infelizmente, qualquer direito àqueles terrenos. Eles têm um título muito precário que pode ser revogado a qualquer tempo. Então, nós estamos torcendo para que esse projeto de lei seja aprovado na íntegra como foi remetido, para solucionar a situação dos terrenos e dos empresários, e para que isso não volte a acontecer em Nova Lima, que se trate a coisa pública como pública e não como privada. O que vai acontecer, eu já havia mencionado, é que não sendo aprovado o projeto de lei, ou se houver uma demora muito grande, o prefeito já tem assinado o compromisso de fazer a revogação dessas permissões, e aí eles não têm título nenhum para estarem naqueles terrenos. A gente não quer que isso aconteça, a gente quer que regularize a situação o quanto antes. O Jornal Banqueta de hoje termina aqui. Te espero amanhã. Fique agora com Espaço Câmara.